Em 2017 você fez o show de abertura do Paul McCartney. Falou: Frank, tudo bem? Pensei em ti para ser uma das opções para abrir o Paul McCartney em Porto Alegre. E aqui eu sozinho, de violão. Eu vou tocar de violão no Beira Rio, antes do Paul McCartney. Eu tinha tocado antes com a Graforrest Filarmônica em 2013 no Lollapalooza em São Paulo. Você teve várias músicas gravadas por vários outros artistas. Patofu, lá de Minas Gerais. Eles gravaram duas músicas, né? Uma delas chamada Nunca Diga e outra chamada Eu. O Ira, Homem de Neandertal. Ele que é cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, letrólogo, professor, pai colorado e fã de Elvis. É um amigo punk, é o amigo Frank Jorge. Aí eu fiz um rascunho a partir do que foi a minha experiência de vida, o know-how que eu fui adquirindo por ser músico. O que o músico precisa saber, né? Precisa saber sobre legislação, direito autoral. Por mais que eu conhecesse alguns mestres, né, grandes maestros, o Charly Garcia, Fito Paz. E aí esse planejamento de vir para Buenos Aires, que culminou na mudança inicial da Dani com a Glória, o que você sentiu nessa vinda para cá e agora se estabelecendo em Buenos Aires? E por que Argentina? Argentina não é exagero dizer. Frank, seu último álbum solo, Um Tipo Muy Raro, ele tem 8 canções em espanhol. Qual foi a sua motivação por trás disso? Bom, muito legal estar conversando aqui contigo, Gabi, prazerzão. E, puxa, é uma história que talvez o mais interessante é comentar que eu atuo há bastante tempo como compositor, como músico de inúmeras bandas, e eu venho mantendo esse trabalho como Frank Jorge banda, Frank Jorge solo, eventualmente com naipe de sopros me acompanhando. E esse namoro, esse encantamento com a língua espanhola, ele vem de muito tempo, assim, né? A minha mãe, ela na infância escutava tangos em casa, né? Minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo, mas minha mãe e meu pai vinham à Argentina, iam ao Uruguai, escutavam tangos. Então eu cresci ouvindo disco de vinil de tangos, de boleros, Dalva de Oliveira, os ítalo-argentinos, né? Juan D'Arienzo, Francisco Canaro. Pula para mais adiante, né? Me namorei de uma hija de equatoriano, que é a Daniela, né? E começou a namorar com a Daniela, então veio, por mais que eu conhecesse alguns mestres, né? Grandes maestros, o Charly Garcia, Fito Paz. Com a Daniela eu acabei conhecendo, então, o grupo Maná do México, uma banda ou outra né, enfim. E isso a gente foi intensificando o noviazgo como essa pesquisa de música latino-americana. Íamos para Santana do Livramento Rivera, nossa fronteira lá com o Uruguai. A gente foi aumentando o nosso repertório dessa pesquisa, tudo mais, né? Um cantante argentino, compositor muito conhecido, Andrés Calamaro, nos gostou muito, daí a gente vamos conhecer a discografia. Teve um programa de rádio na época lá em Porto Alegre que nos inspirou, que era o Circo Beat, que é o nome de um disco do Fito Paz. E então eu acabei, comecei a me arriscar a escrever algumas em espanhol, aí já é anos 2000, né? Então a motivação para esse disco ela tem a ver com todo esse fio, assim, né? De ouvir música desde a infância em língua espanhola, de perceber que o pop e o rock latino às vezes ele é pouco valorizado no Brasil, por mais que tenha ocorrido isso ou aquilo, enfim, né? O interesse geralmente é pela música ou norte-americana ou europeia, né? Então foi crescendo em mim essa necessidade de me aproximar não só da música em espanhol, mas da cultura, né, dos diferentes países latino-americanos. E por que a Argentina? Não, e daí a Argentina, a primeira vez que a gente veio foi em 2018, e a gente, não é exagero dizer, a gente se apaixonou pela cidade, pela gastronomia, pela arquitetura, né? Fizemos amizades, encontramos amigos brasileiros aqui, enfim, não saiu da minha cabeça isso, né? De conhecer mais a música argentina, seja o rock, seja a parte folclórica, pajadores, né? E comecei a escrever, daí fui lançando aos poucos. Eu lancei uns 6 singles, né? As músicas solitas ali, e ficava na minha cabeça com isso, eu preciso fazer um álbum, né? Todo um outro material.
Eu não tinha muita noção se sairia mais latino-americano ou pop com acento latino-americano. E tá aí o disco agora, né? Ele vai estar disponível para quem acompanha, né, o teu canal. Agora, você como artista tem toda uma trajetória de muito sucesso no Brasil, de muito reconhecimento. Aliás, não só como cantor, mas também como professor e como escritor. Para o desenvolvimento do seu trabalho, o fato de você estar baseado na Argentina é legal, porque você anunciou já no Brasil a sua mudança aqui para a Argentina. Eu acompanhei, saiu no jornal e tudo. Você fez vários shows de despedidas e ainda tem o vínculo, mas estar aqui, baseado aqui, facilita essa nova linha de pesquisa, por onde você está indo, o novo disco, né, e tudo mais, a literatura. Como é que fica tudo isso com a vinda para Buenos Aires? Como eu falei, a gente não para de se surpreender e de ler, de estudar, de tentar entender como funciona o país. É um país com uma produção cultural, digamos, uma indústria criativa muito grande, muito atuante, né? De algum modo, por mais que eu tenha conseguido atuar como, por vezes, uma coisa um pouco maluca, até como professor e como artista, né? Artista independente, lançando, em muitos casos, com selos pequenos, eu vejo que aqui são novos desafios, assim, né? É muito consistente a produção cultural. A gente chega eu conheço bandas muito novas daqui, que às vezes, conversando, né, gastando espanhol, como diz um amigo, às vezes os motoristas não conhecem bandas que a gente menciona e que a gente acompanha, seja pela edição argentina da Rolling Stone, seja pelo ouvir rádio, seja pelas plataformas. Então, Gabi, não fugindo da pergunta, eu acho que é bem desafiador, mas eu me sinto assim, como quem não só estou aprendendo, estou ainda captando, estou digerindo tanta informação bacana. É algo que não... Eu estou me mexendo, mas não há pressa em ter um nível de reconhecimento pelo meu trabalho, por isso aquilo. Essa iniciativa de aproveitar esse tempo que eu estava no final de janeiro, início de fevereiro em Porto Alegre, consegui gravar, consegui ter uma margem de eficiência e produtividade para compor algumas inéditas e gravar um material que está saindo no início de março. Então isso já é uma demonstração, assim, que eu quero cada vez mais fazer uma imersão em língua espanhola, né? E junto comigo o Érico, filho, também cada vez se apropriando e sabendo tocar muito mais músicas do que eu. Ele estuda letras, inclusive. Ele estuda letras em Porto Alegre, na URGS, está quase se formando, mas o domínio dele de canções do Luiz Alberto, El Flaco Spinetta, Charly Garcia, Fito Paz. Agora, você está sendo modesto, né? Porque você é um grande conhecedor da música latino-americana. Eu acho até bacana demais essa tua postura, né? De respeito, estou chegando aqui no novo país. É total, é o meu jeito e... Mas você vai arrepiar aqui. As pessoas querem saber. Muito obrigado. As pessoas querem saber das suas músicas em espanhol. Eu queria te pedir para você me mostrar aquela que tem o título usando o boceio. Então é uma que você fala, sos, não sei o quê. Como é que é o título? Podes decirlo assim. Podes decir assim, cheguei muito tarde em tu vida, já sei. Que reparaste em mim, coisas que não qualquer tem. Podes decir assim. Podes decirlo assim. Isso é totalmente portenho, né? Podes quien, vos podes. Eu conto com a ajuda também de amigos portenhos que daí, antes de eu gravar, ele passou, às vezes, a letra, muito além de, às vezes, na pronúncia, no áudio, ter ficado um termo ainda, ao invés de dizer suportar, eu disse suportar. Teve situações de eu gravar de determinado modo, mostrei pra Glória, tá lindo, pai, tá legal, mas tu disse el todo o tempo, ele. É fechado, né? Eu subi de novo no estúdio lá, regravei toda a música. Frank, ao longo da sua carreira, você teve várias músicas gravadas por vários outros artistas. Como é que você se sente ouvindo, né, a sua música gravada por outras pessoas? Como é que é a sensação? Eu não sou nem um pouco apegado no sentido de
determinada versão não ficou legal, não gostei da instrumentação, não gostei da abordagem. Não, eu sou o oposto disso, assim, eu sou... Primeiro porque quem escolhe gravar poderia escolher qualquer música de qualquer outra pessoa, eu escolher uma música minha. Uma primeira situação, ela já foi para mim de muito destaque, de muita alegria, né? Que foi o Patofu, lá de Minas Gerais, é uma banda que segue nativa, né? A Fernanda Takai, o John, uma época eram contratados da gravadora RCA, que se tornou BMG depois, que agora está dentro da Sony, enfim, eles seguem nativa e são independentes. Eles gravaram 2 músicas, né? Uma delas chamada Nunca Diga e outra chamada Eu. Então isso foi muito legal. Daí teve um rapaz do Rio de Janeiro, da banda Ojeriza, o Tony Platão, ele gravou uma música minha também. Tinha o produtor, o engenheiro de som era gaúcho dele, vou te mostrar algumas músicas dessa pessoa lá do sul. Então, Patofu, o Ira, Edgar Escandurra e Nazi, grandes amigos, gravaram uma música minha também, Homem de Neandertal. Me ligou o Nazi, Frank, esta tua frase aqui é muito legal e a gente vai gravar tua música, que é... Pelo menos estou tão distante da truculência executiva de um IUP. E ele adorou essa frase, temos que gravar, né? E tem mais, o cara que é de Porto Alegre, mas que circula pelo Brasil todo, que é o Vander Wildner, já regravou também. Tem ainda outros, que eu não vou lembrar aqui, mas é muito legal. Eu fico muito grato, né? Tu acaba pegando o público de um outro artista, as pessoas acabam querendo conhecer melhor o teu trabalho como compositor, como performer, então acho isso super legal, assim, muito legal. Em 2017 você fez o show de abertura do Paul McCartney. Como é que foi isso para sua carreira? Como é que foi a repercussão? Como é que foi a emoção? Me conta tudo. Bom, isso é o tipo da coisa que eu acho que, né, um artista independente não é um exercício um pouco enjoado. Isso de eu às vezes fazer quase um anti-glamour da própria carreira, não é isso. É muito o meu jeito mesmo, né? Tava lá trabalhando na Unicinos, professor, coordenador na minha sala, eu recebo uma ligação de um produtor musical de Porto Alegre, produtor e comunicador, um cara que produziu bandas e trabalhava num grupo de comunicação de lá, e falou: Frank, tudo bem? Tudo bem, tô aqui, eu no meu dia a dia lá, laborando, né? Cara, eu pensei em ti para ser uma das opções para abrir o Paul McCartney em Porto Alegre. Daí tu para alguns segundos, assim, tipo... Ninguém espera algo assim, né? Como nesse sentido que eu falei, como um artista independente, né? Que vai conquistando tijolinho a tijolinho, aqui, ali, acolá. Mas que bruta reconhecimento. E daí o cara, junto contigo tem o outro rapaz de uma banda, um outro cara. Tem 3 pessoas para, de repente, abrir o Paul que eu tô indicando. Tu aceita ser uma das indicações? Eu, claro, vamos nessa. E eu pensando um pouco no dia a dia, que daqui a pouco eu tenho que entrar para dar aula, eu pensando no meu dia a dia e daqui a pouco veio um flashback, assim, desde a infância, ouvindo Paul McCartney. Acabei também me tornando contrabaixista por ouvir o Paul McCartney, né, que influenciou gerações no mundo inteiro. O produtor sabia de tudo isso, da sua referência? Claro. Nas minhas músicas, de um modo ou outro... Tem uma influência permanente de Beatles, Roberto Carlos, por mais que eu escute música de tudo que é época, são referências, são marcas minhas, assim, essa... E a sua relevância também, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que ele estava buscando um artista que agradasse a maioria ali e que ainda por cima tivesse um vínculo com o Paul McCartney. Será que foi isso? Sim, total, assim, mais a questão da identidade artística, estética, assim, né? E o resultado? E daí foi o seguinte, o cara disse assim, o cara me ligou um dia novamente e disse: como é que tá? Falando, tudo bem, tocando aqui, né, meu labor, né? E, cara, é o seguinte, tu foi escolhido para ser a abertura do Paul McCartney, toda a equipe dele, obviamente, britânica, e todo mundo disse: ok, go ahead, é contigo, esse artista tá bom para abrir o Paul. Daí tu recebe isso no WhatsApp, assim, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp. Daí um dos rapazes que tava também, digamos, concorrendo para essa abertura, que é Loneiro, né, Paul McCartney, é um cara muito bacana também de Porto Alegre, muito próximo, muito afeito a essa musicalidade, que é o Luciano Albo. Eu pensei, de nada adianta eu ir sozinho lá tocar antes do Paul, porque eles não permitiam daí que tu levasse uma banda. Teria que ir sozinho, de violão.
eu vou tocar de violão no Beira-Rio, antes foi uma McCartney que vai estar com uma banda imensa. Eu falei, não. Daí eu convidei um dos guris, eu tive essa nobreza, esse bom senso, de chamar esse cara por ser um grande músico, um cara bom de harmonias vocais. Um dos caras que estava concorrendo e não ganhou, eu convidei para tocar comigo. Que é um cara que eu já tocava em banda também, chamado Luciano Albo, que é um grande músico. E daí... Ele quase não gostou, né, do convite. Não, daí foi muito... Daí a gente ensaiou, eu seguindo com a minha rotina de trabalho em outra cidade, que é São Leopoldo, a gente organizou uma agenda. Daí foi muito legal que a gente ensaiou bastante. Vocês fizeram tipo um duo? Foi um duo de 2 violões. Uma música lá eu toquei contrabaixo, uma das minhas, que é junto com a Graforrest Harmônica. O repertório foi seu. Até porque isso também acarretaria, né? Tocando um repertório próprio, acarretaria uma boa arrecadação de direito autoral também. Né? Então não fazia sentido a gente tocar músicas que não fossem nossas, né? Claro. Porque daí tem todo um recolhimento e isso foi bom. Daí a gente levou uma equipe para nos auxiliar, tudo mais, né? Hold, técnico de som. Foi o segundo show dele no Brasil, o segundo show dele em Porto Alegre. O primeiro tinha sido em 2010, eu acho. E esse foi em 2017, então. Então foi um dia, assim, de tu ter um certo nervosismo, assim, né? Tu vai tocar com uma referência não só minha, mas de uma referência mundial. E daí a gente passou o som, a equipe dele ali, né? Uma equipe muito grande, assim, né? Um palco tudo muito novinho, brilhando, né? Tu tá muito acostumado, às vezes, a tocar num lugar mais improvisado. Não, era um negócio, assim, muito luxuoso, assim, muito... né? E a equipe no início ela foi um pouco resistente, né? Latino-americanos aqui, ali, né? Então, quem é essa gente que está vindo aqui abrir o show do Paul, né? Foi um clima no início meio ruim. Os próprios técnicos e músicos? Não, mais os técnicos. E daí, à medida que a gente foi passando o som, a gente foi, né, com alguma calma, alguma leveza, alguma habilidade. Que violão você levou? Eu levei um violão que eu trouxe aqui, inclusive, é um violão de 6 cordas de aço, comprado lá em Orlando, um violão muito bom, assim, chamado Mitchell, né? Violão Mitchell é a marca. Olha, em resumo, a gente organizou um repertório, tocou, o público foi receptivo, como um amigo falou, não, o público do Paul não é um público hater, porque hoje em dia, isso foi em 2017, mas já, digamos, com essa, às vezes... incidência de haters. Poderia ser, né? Imagina. Tem um amigo meu da comunidade ninjitsu lá, o Mano Chains, muito conhecido lá em Porto Alegre, no Brasil, de certo modo. E ele falou, Frank, fica tranquilo, que o público do Paul não é hater. Não, eles não vão te xingar, não vão te... E foi isso, né? E foi muito legal, foi uma coisa... Tava chovendo, foi muito rápido. A questão principal daí, a experiência foi marcante. Quando a gente estava terminando de passar o som, eles já abriram os portões, já começou a invadir aquela galera, gente com bandeira da Argentina, da Venezuela, de Belém do Pará, do Pernambuco, sei lá. Depois que a gente fez o set, tocou as músicas, né? Não, foi tudo assim contado. Quando a gente ficou no backstage para entrar, o cara da equipe, in 50 seconds, né, go ahead, ele começou uma contagem regressiva. Né? 15, 14, 30. O cara começou uma contagem regressiva em inglês pra gente entrar. Do lado, assim, no cangote. Tô ali, né? Daí foi tudo assim muito... Eu tinha tocado antes com a Graforest Harmônica em 2013 no Lollapalooza em São Paulo. E lá foi mais ou menos assim também. Tudo certinho o horário que tu vai entrar. Tipo, se tu passar 2 minutos do tempo definido, a gente corta o som. É assim que funciona daí, né? Isso lá no Lollapalooza, o cara... Não, a gente tocou justamente o tempo. Enfim, muita gente que vai num show como esse vem de outros estados, vem de outros países. Muito do que a gente tocou ali, muita gente não conhecia. E o pessoal foi receptivo, eu diria. O que aconteceu quando a gente terminou o nosso set ali, que ficou... Foi, sei lá, 17, 18, 19 minutos, talvez. A gente tocou, tipo, uns 20 minutos antes do Paul McCartney, que ia tocar 3 horas. Né? O que ocorreu é que a gente saiu, aquela chuva, um misto de suor e chuva, era, né, no estádio Beira-Rio, daí a gente saía do palco, entrava num dos corredores, os camarins, os vestiários do estádio estavam adaptados para camarins. Né? Já tinha ocorrido antes que a produção do Paul nos permitiu ficar num camarim mais próximo. Antes tinham nos colocado num lugar lá longe. Daí quando a gente saiu, pegou um pouco de chuva, camarim,
assim, assado, camarim mais próximo ao do Paul. Daí veio uma pessoa e falou com a gente, tu é o Frank, tu é o Luciano, o Paul quer vê-los agora. Essa famosa situação, assim. Que simpático. Paul, wanna see you now, algo assim, né? Wanna see you now. Tipo assim, vocês têm que, não importa se tá suado, tá molhado, Paul quer ver vocês agora. E daí nos levou até a entrada do camarim dele, não tinha porta, tinha umas cortinas, tinha uns adereços meio budistas, assim, e um sino. Daí para entrar ali, tinha que alguém tocar o sino. E daí... Era tipo um sino de igreja, um sino tipo pequeno. um sino até talvez dentro desse universo budista, assim. Isso é um detalhe muito peculiar, não tinha porta, tinha uma cortina, assim, no camarim do Paul. E a gente entrou, tava ali o Paul McCartney, sentadinho num sofá, com uma roupinha... Já arrumado para ir pro palco. Não, uma roupinha bem simples, aquela roupa que a gente usa no dia a dia. Ele tava descalço? Ele tava com tênis, uma calça... Ele tava num tom mais escuro, uma camisa azul, uma calça preta, um tênis super modesto, assim. Ele tava com uma roupa, assim, muito do cotidiano. E tinha todo um camarim com TV, tava conectado, sintonizado numa TV, num canal britânico. Tinha umas garrafas esquisitas, assim. Um camarim clean pra caramba. Eu tava tirando uma sonequinha ali, e tem que fazer a barba ainda. Ele falou assim, como se fosse uma pessoa que tu vê no dia a dia sempre. E daí teve a clássica pergunta, do you play the bass? Né? Perguntou pra mim se eu tocava o baixo. Daí na hora no meu corredor, não, do you play the bass? Tu que é tipo, um dos maiores baixistas do mundo, né? Não me ocorreu. Foi uma conversa rápida e muito educada, assim, muito cordial. E como eu tava com o meu terno, eu gosto muito de andar de terno, né? Que divertido. Eu isso. sou do rock e tudo mais e me visto como um tangueiro argentino desde sempre, né? Eu quase sempre tô de preto, gravata e terno. E toquei dessa forma. E eu tava com terno e a famosa situação e cena que ele tocou em mim para tirar a chuva do terno. Essa cena, ela entrou pra história, assim, né? O Paul McCartney tirando a chuva, tipo, me dando uma benção, assim, né? E daí tem a clássica situação que tem um rapaz, um fotógrafo japonês que o acompanha pelo mundo todo. E é óbvio. E ele tirou essa foto. A gente não podia entrar com celular no camarim. Sim. E ele tirou fotos minhas e do Luciano. A gente tava quase indo embora e ele perguntou, vocês não querem uma foto, né? E a gente Acho foi uma situação muito... E daí ele perguntou, vocês não querem uma foto? Sim. Daí tinham 2 poltronas, eu sentei, o Luciano, e ele ficou entre nós dois, assim, de pé, nos abraçando, assim. E essa foto, ela nunca chegou a gente. Assim. Ela nunca foi vista, assim. Muito maluco isso. Frank, eu queria saber em quais bandas você já tocou por mais tempo, né? Como fundador, como parte da banda. Nossa, até melhor eu falar antes as bandas do que justificar isso, aquilo, espichar a charla, né? Eu toquei numa banda, uma primeirona, Prisão de Ventre era o nome. Pela vida fora, os nomes das bandas vão ser sempre meio esquisitos, assim. Era um contexto lá, 1984. Um cenário que estava muita banda no Brasil, um reflexo tardio das bandas do Brasil, do punk new wave do final dos anos 70, né? Então, Prisão de Ventre, Os Cascaveletes, Graforréia Filarmônica, Júlio Reni, Guitar Band, Black Master, que fazia cover de música negra brasileira. Tô esquecendo alguma aqui. Cowboys Espirituais. Depois já de 2000 em diante, talvez um pouquinho final dos anos 90, que eu daí comecei a Frank Jorge banda. Por uma pilha, como a gente diz no Rio Grande do Sul, por um incentivo de um amigo. Esse cara, eu comecei a gravar umas músicas no estúdio, o cara falou, cara, tem um disco teu aí, um disco que não se encaixa nas bandas. Não raras vezes eu tava em mais de uma dessas bandas ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, tava na Graforréia Filarmônica, nos Cowboys Espirituais e iniciando o Frank Jorge solo. Tá. Então, com o passar do tempo, né, à medida que tu adquire, assume um relacionamento, inicia a prole, inicia a filho, eu comecei a buscar, além de tocar nas bandas, de ter
trabalhos fixos, né? Atuei na TV Educativa, atuei na Rádio Ipanema, né? Atuei em secretarias de cultura como gestor cultural, chegando no que foi esse trabalho na Unicinos, que eu fiquei 16 anos e 6 meses. Então, essa questão toda das bandas, o bacana, Gabi, independentemente do o que foi o alcance de uma banda ou outra, é a experiência de conviver com pessoas com jeitos, personalidades muito diferentes, né? Na hora de você escolher as músicas para você colocar no show, a gente nota que tem músicas de vários momentos da sua carreira, inclusive da época da banda da Graforreia, Filarmônica. Sim. Como é que é a sua curadoria para escolher essas músicas e qual é a importância disso para você, né, na sua escolha? Justamente por atuar há bastante tempo, tem um repertório de determinadas produções que saíram nos 80, 90, mas eu sempre tive e tenho esse esforço de lançar material novo, né? A questão de como o público vai assimilando, como é que eu vou dizer, fidelizando músicas novas, isso demora, um processo que mesmo com todo o alcance das mídias sociais digitais leva um tempo, né? Uma música... Então tem que tocar algumas músicas, né, da Graforreia Filarmônica, que eu fui um dos autores, né? Toco Amigo Punk, Eu Nunca Diga, acabo tocando então músicas, faço um pouquinho essa busca a partir de músicas que foram um pouquinho mais conhecidas, as mais escutadas no Spotify e em outras plataformas. Tu tem que, né, saber jogar um pouco para a torcida, tocar músicas que as pessoas conhecem e apresentar algo novo. Oi pessoal, legal, a gente curtiu essa, aquela, deixa eu mostrar uma nova que recém saiu, é assim, é de embalo, é lenta, sei lá. Mas eu acho sempre importante estar mostrando que tu segue sendo compositor, tu segue criando, né? Teu olhar sobre coisas que estão acontecendo agora. Uma das músicas em espanhol, ela saiu primeiro em português, eu não lancei ela em português, mas a letra saiu primeiro em português, que é o Vendedor Ambulante. Eu acho que a gente tem que estar sempre conectado e estar conectado ao natural, sempre, né? Full time, né? Nas mídias, consultando um canal do YouTube, é isso, é aquilo. Mas eu fiquei pensando, antigamente, os tropeiros, né? Os caras andavam e desbravando estradas, criando cidades. E daí eu imaginei uma figura, né, do vendedor ambulante que não está conectado, né? Como é que ele se vira no mundo, né, levando essas coisas, né, na sua garupa, enfim. Eu fiz uma música em espanhol, que acabou saindo em espanhol, que tem a ver com isso, assim, com estar conectado, né? El vendedor ambulante no está conectado, lleva tus cosas de aquí a todas partes. El vendedor todavía se cree importante. ¿Cuál será el fin del ambulante vendedor? El vendedor ambulante no está conectado, lleva tus cosas de aquí a todas partes. El vendedor todavía se cree importante. ¿Cuál será el fin del ambulante vendedor? Em resumo, o repertório, eu tento também, além do repertório autoral um pouco antigo e mais novo, toco uma referência ou outra, né? Toco uma dos Beatles, toco uma do Roberto Carlos, toco uma banda argentina chamada La Franela, né? Submeto o público brasileiro, que eu estava, né, tocando um pouco mais no meu estado, eles têm que também se acostumar a ouvir música em espanhol, né? Já toquei mais de uma vez Mariposa Technicolor, sem a banda estar ensaiada, eu cantando sozinho, com violão e guitarra, Então, é isso, assim, tem que tocar o que tu gosta de tocar, né? Tu não pode só também, né, anular isso, assim, tem que pensar o repertório que tu tenha prazer de estar tocando, né? E é esse equilíbrio entre algumas coisas mais antigas e o material que está saindo, assim. Frank, além de músico e compositor, você também é conhecido como professor e reconhecido como escritor e foi coordenador e fundador da matéria de produção musical na Unicinos. Sim. Me corrija se eu estiver errada. Mas essa sua passagem
pelo mundo acadêmico que foi tão extensa, durou tantos anos. Sim. Isso foi importante, essa formação acadêmica foi importante para você como artista e para os outros, né, para os alunos, para as pessoas que queriam buscar conhecimento com você. A minha pergunta vai nesse sentido de como isso é importante para um artista poder se produzir, poder se pensar como artista sem ficar Sim. naquela posição passiva de eu sou artista, tudo é difícil. Não é assim, né? Você ensinou muita gente, tem um legado nisso aí. Você pode comentar um pouco? Nossa, é muito, muito interessante essa tua abordagem, essa tua pergunta, porque eu sempre tive uma relação, talvez, no antigo primeiro grau, segundo grau, né, ensino fundamental, médio, tinha uma relação muito estranha, assim, com o, né, como se chama, o ensino formal, assim, era um pouco arredio, né. Eu gostava já muito mais da questão da cultura pop, do desenho animado, quadrinhos, cinema, literatura, e isso só foi se intensificando no bom sentido do termo, né, de eu querer fazer música, né. E a minha mãe, né, mãe de 6, né, eu era o caçula de 6 filhos, 3 meninas e 3 guris. Ela foi sempre muito receptiva, assim, muito cool, né? Mulher de médico, enviou cedo, tinha um olhar muito sobre música, cultura, ela cantava, tocava piano. Então, ela tinha um olhar sobre isso e uma conivência, assim, vendo que esse guri realmente vai acabar sendo músico, né? Não tem jeito. E mesmo assim eu concluí o curso de letras na PUC. Eu acabei tocando em inúmeras bandas, né? E sempre tendo um olhar de como é importante a questão acadêmica, não só até pelo status, pela liturgia, mas pela busca de conhecimento, produção de conhecimento. Então, para mim, Gabi, foi importante. Eu acabei ficando um tempo um pouco afastado, mas daí veio um convite de um amigo muito conhecido, poeta e escritor, Fabrício Carpinejar. Ele me convidou para eu fazer um rascunho de um curso de música. Mas na minha cabeça aquilo era algo que é um esforço. O cara enxergou em mim alguma capacidade, uma habilidade para fazer isso, mas é algo, uma gentileza dele, me convidou assim para fazer isso aí. E daí eu fiz lá um rascunho. Eu sempre gosto de dizer, o Érico e a Glória, os filhos pequenininhos, estavam subindo no meu pescoço, subindo em cima de mim. E eu tendo que fazer aquilo pensando, isso aqui tá uma boa vibe, assim. Daí eu fiz um rascunho a partir do que foi a minha experiência de vida, o know-how que eu fui adquirindo por ser músico e independente, né? O que o músico precisa saber, né? Precisa saber sobre legislação, direito autoral, produção musical, história da música, né, escrita criativa. Eu fui vendo assim, fazendo um arrazoado, né, do que eu fui desenvolvendo com o tempo, mas que seria bom estar sistematizado num curso. Foi mais ou menos isso. Para mim foi riquíssimo, né? É que a questão daí é que tu vai lidar com outra geração, outra galera que tá ouvindo outro som, tá ouvindo rap, trap, tá ouvindo outros sons e não é só o que tu acaba transmitindo, né? Mais até uma noção da educação, onde tu também está aprendendo com as novas gerações, com os teus alunos. O mundo acadêmico, ele é muito absorvente, né? Mas eu tenho Mas eu acho que ele já fez uma belíssima contribuição para o mundo acadêmico, né? Agora tem uma carreira pela frente ainda. Exatamente. Não quer dizer que, assim como eu me afastei do universo acadêmico, acabei me reaproximando, eu agora não estou interagindo com isso, eu estou dando mais atenção a essa produção cultural, musical, em outro país, um país que eu admiro, que eu... Então, merece uma atenção não exclusiva, quer dizer que que eu não vá retornar aqui e ali, escrever um determinado... Volta e meia alguém me entrevista, me consulta, um amigo carioca que é professor de filosofia na URGS, fiquei amigo dele num supermercado em Porto Alegre, a gente se fala muito. Um dia ele me mandou, um aluno escreveu um artigo sobre a tua música, amigo punk, confere aí, o que tu acha? Tu não quer um dia lá falar assim, não, no momento eu prefiro estar um pouco... Agora, as pessoas aqui em Buenos Aires, quem mora aqui há muitos anos, as pessoas sentem falta, né, desse dado cultural brasileiro, né? Então... Eu tô muito... Nessa minha vinda para cá, eu tô falando bastante um pouco nesse eu lírico, essa pessoa, o compositor, meu trabalho, não sei o quê.
Mas eu vou estar muito aberto e para tocar repertórios aqui, eu estando aqui, né, com mais regularidade, de tocar repertórios, seja do rock, da música popular brasileira, Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Quem é esse? Esse é o... não é o Ari Barroso, é o Lamartine Babo. Esses caras eu venero. Né? Muito além de eu dizer que eu posso tocar música brasileira de qualquer época, de qualquer estilo. Você é um guardião do século XX. Esses caras aí, o Lamartine Babo, né? O Lalá, o Ari Barroso... esses caras eu venero, esses caras, né, no Rio de Janeiro, capital federal, Rio de Janeiro, capital federal, não era pouca coisa. Então esses caras eu venero, você decora várias músicas. Você já pensou nisso, Frank? Que você é o guardião do século XX. Muito bonito, bacana, bonito. E aí esse planejamento de vir para Buenos Aires, que culminou na mudança inicial da Dani, com a Glória, que está em idade de entrar na faculdade, que pelo que eu entendi vai ser faculdade de música. Exatamente, que ela vai fazer. E depois a sua mudança para cá, enfim, ainda com família no Brasil, mas se posicionando profissionalmente. O que você sentiu nesses 2 anos, mais de 2 anos, mais de 2 anos. Nessa vinda para cá e agora se estabelecendo em Buenos Aires, em relação à cidade, qualidade de vida, qualidade dos serviços, a parte de saúde também da Glória, que precisa atualmente estar sendo atendida pelo sistema de saúde argentino, a parte de educação da faculdade pública que ela vai se matricular, a facilidade ou dificuldade de alugar apartamento, como é que está sendo essa vivência da sua família em Buenos Aires, uma cidade que eu tanto amo e que eu sei as dificuldades e facilidades. Eu queria saber da sua parte. Olha, está sendo... A gente sempre cogitou sair de Porto Alegre, não é sair, né, como quem desmerece, despreza, é uma noção de quem conseguiu de um modo ou outro circular pelo mundo, olhar outras culturas, outras cidades, outras gastronomias, outras culturas de modo geral. A gente sempre foi pensando, cogitando, né, e parecia sempre algo muito distante, muito irreal, assim, né, sair de Porto Alegre, né. Uma pessoa ou outra da família acabou indo morar em algum outro estado do Brasil. Tem uma sobrinha, né, filha do meu irmão mais velho, que ela está morando em Dublin, é advogada, e ela também foi algo bem essa vivência corajoso. Fora do país é muito legal, né? Então a gente nunca conseguia organizar isso de uma maneira tão efetiva, e essas sucessivas vindas a Buenos Aires foi, né, como eu falei, assim, não canso de usar o termo, a gente foi se enamorando, se aquerenciando, como se diz no Rio Grande do Sul. A gente foi gostando da cidade por aspectos culturais, né? Fomos gostando de la gente, enfim, a gente foi percebendo assim como a gente tinha sinergia, né, empatia por esse povo, que eu acho que é tão pouco conhecido, né? Eu acho que o Brasil não conhece realmente, né? Acho que tem um clichê assim do que é argentino, e a gente foi vendo de perto, vindo mais de uma vez, vindo às vezes de avião, às vezes de ônibus, não importava, né? E a gente veio várias vezes, fiz algumas apresentações. Então essa parte mais específica da tua pergunta, né, o que a gente foi, como a gente foi consolidando, o que a gente acha da Argentina, é ainda um período, né, que a gente está com a convicção acima de tudo, assim, mesmo percebendo dificuldades que o país tem, a semelhança de outros países, dificuldades econômicas, políticas, dificuldades sociais, nível, né, taxa de pobreza, enfim. Né? Entretanto, a nossa vinda ela é muito convicta e também muito respeitosa, né? Sabendo olhar para todos esses aspectos que eu estou falando, assim, ao mesmo tempo que é um país que tem uma programação internacional que às vezes nem passa de raspão pelo Brasil, né? A cultura segue sendo muito forte, gastronomia diversificadíssima, assim, a gente jamais perdeu a convicção e deixou de perceber que é um lugar muito bacana, com uma qualidade de vida muito bacana, né? Então é isso, assim, a gente tem uma leitura muito afirmativa sobre o país, a experiência que a gente está tendo com a nossa filha, tratando
um câncer, né, no hospital alemão, né? Então, tudo isso está sendo... Todas as médicas que vêm cuidando, vêm acompanhando o tratamento, né? No nível de profissionalismo e de querideza, digamos assim, a gente está muito impactado, assim, né? Todos esses clichês de rivalidade, animosidade, né, que é às vezes alimentado mais até por uma questão futebolística, talvez. Né, a gente vê de outra forma, assim. Estava falando com uma senhora numa situação ainda de ouvir a Virgínia. Depois a Dani já lançou 2 livros bilíngues até. Mas a gente foi na Feira do Livro. Não, talvez tenha sido o lançamento do primeiro bilíngue. Foi no lançamento do bilíngue aqui na Feira do Livro, na Rural. Em julho. Eu comentei com uma senhora numa heladeria, uma bem de bairro, não era uma heladeria assim. Estamos acá no Gusta Mucho, Argentina. Que lindo. Minha esposa, né, está começando na trajetória, lançando o livro, falava um pouco, que lindo, que rico. Então, né, isso é bacana, como sempre as pessoas reagem favoravelmente, né, de uma maneira bacana, amorosa, quando envolve literatura ou que tu tá nesse país e querendo trabalhar aqui, empreender aqui, porque tu gosta daqui, né. É por aí, acho que é por aí. É assim, a Argentina, ela abraça muito os estrangeiros e oferece muita qualidade de vida, independente das notícias que chegam isso estranhas também, no Brasil. Volta e meia, alguns amigos, né, brasileiros, às vezes entendendo mais por essa questão essas polaridades de tintas políticas, assim, né? Isso é uma questão política. O Brasil está assim, a gente já sabe. É um clichê muito grande, porque tem que vir para conhecer. Para conhecer. E a trajetória do país. Frank, eu falo toda semana no meu canal, olha, Buenos Aires tem uma qualidade de vida tão legal, olha que interessante, olha que experiência bacana. E a trajetória do país, e a gente, né, o povo, o pueblo, né, é outra coisa, assim, né, então... Sim, não, e tem todo o restante da Argentina, o interior da Argentina, sim. Tem de tudo, e aí, resumindo a história, eu falo assim, a pessoa tem que vir para ver como é que é. Sim. E com tanta experiência na sua carreira musical, com tantas coisas diversificadas que você vem fazendo ao longo dos anos, qual é o maior legado que você acha que tem? E principalmente quais são os seus planos para a sua carreira musical no futuro? Olha, talvez mais até no âmbito do Rio Grande do Sul, por mais que a gente viva um mundo globalizado, hiperconectado, Brasil, o mundo... A música mais conhecida e eternamente reescutada, reinterpretada é a música Amigo Punk, que é uma música dos anos 80, mas que saiu em disco nos anos 90, e que é uma música que fala muito disso o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito essa coisa, né, do rural e o rural querendo também ser cosmopolita, indo para a cidade, né, o cara é filho de estancieiro, vai estudar em Porto Alegre, em Santa Maria, sei lá onde. E essa música Amigo Punk, ela tem termos gauchescos e tem termos da questão do cotidiano boêmio do bairro, né? A música Amigo Punk, ela é uma das músicas mais fortes, assim, de todo um conjunto de obras, assim. É um legado importante, a música Amigo Punk, eu diria. Uma das coisas que vai ficar, assim. Mas eu arriscaria dizer que tentando agora ser mais até literário, assim, que esse repertório, seja ele nas bandas, Gabi, ou no meu repertório solo, um repertório que é diversificado, que não é só dentro de um estilo, né? Ou seja, eu experimentei e vou seguir experimentando pra caramba, assim, diferentes sonoridades, instrumentações, né? Tem rock, mas tem, sei lá, música com acento latino-americano, tem algum elemento eletrônico, eventualmente. Então, eu acho que o legado é essa diversidade musical em todo o repertório que eu fui desenvolvendo, seja em bandas, seja no meu repertório. Eu acho que o legado é esse, assim, da diversidade, né, da curiosidade, né, o olhar sobre a sociedade, sobre o comportamento humano e, né, trazer letras, às vezes críticas, às vezes... Enfim, letra de música que manda mensagem à carteira, né, como se dizia. Então, letra de música, às vezes, ela tem que ter um conteúdo e como eu gosto de dizer, um módio, né, uma crocância, né. A letra, às vezes, ela não precisa ter uma super mensagem, assim, ela pode
pode ser algo legal de se cantar, né? Que, né, sonoramente ela combine com a instrumentação, né? Então acho que o legado principal, acho que modestamente falando, é o conjunto da obra sendo uma obra múltipla, diversa, eu acho que é por aí. E a questão de planos, eu acho que é intensificar essa aproximação, essa imersão na cultura latino-americana, não somente na Argentina, mas, né, nossa, a família do meu sogro, né, o pai da Daniela é do Equador e é um país muito rico também, né, tem a parte urbana, tem a parte de serra, a parte de campo, enfim. Então, né, todos os países latino-americanos têm muitas belezas, muitas coisas para a gente conhecer. Então eu estou com a cabeça, não que eu não acompanhe via plataformas musicais o que está saindo em Londres, nos Estados Unidos, enfim, seja o que for, né, eu gosto, aquela música do Caetano, Alegria, Alegria, que tem a frase, né, quem lê tanta notícia, eu sou esse cara, né, eu estou sempre olhando, lendo, pesquisando, isso pode virar uma música daqui a pouco, né, uma informação sobre isso, sobre aquilo. Então meus projetos futuros, e eles têm muito a ver com isso, com uma imersão latino-americana, assim, me encanta ouvir, né, Graças à La Vida, com Violeta Parra, com a Mercedes Sosa, Graças à La Vida, que me ha dado tanto. Coloquei numa música minha isso até, né, como uma fala incidental ali, né. Então passa por aí, Gabi, eu acho que a gente vem um pouco até desse cansaço, né, de um pouco da influência anglo-saxônica, né? Então me gusta muito pensar que, né, essa imersão, né, no espanhol, na cultura latino-americana, nos povos originários, tudo me encanta muito. Muito bom. Obrigada, Frank. Pô, eu que agradeço, valeu o convite, prazerzão para mim, uma honra. Se você ainda não está inscrito no canal, eu acho que essa é uma oportunidade imperdível. Se você gostou desse nosso bate-papo, não deixe de dar um like, faça seu comentário. As perguntas podem e serão respondidas também em lives. Um beijo e até a próxima.